Galera, boa noite, tudo bem? Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, eu vou falar agora de estruturas de condição, tá? É, Até o momento, quando a gente está digitando os nossos códigos, a gente fica muito limitado a uma estrutura sequencial que a gente fala, tá? Então, estrutura sequencial é digitar um número, digitar outro número, somar e dar um resultado. Isso é uma estrutura sequencial. Ele segue uma sequência lógica única, ele não dá uma bifurcação, tá? Agora, já partindo para uma estrutura condicional, ele vai seguir um fluxo até determinado momento, uma sequência, né, até determinado momento, e aí ele vai tomar uma decisão, que se for verdadeiro ele segue um rumo e se for falso ele segue outro, tá? Isso a gente chama de estrutura condicional. E em Python, assim como Python e outras linguagens, a gente utiliza o if, tá? O if para fazer essa condição, ok? Vou passar aqui. Então, ó, a sintaxe, né, eu coloquei aqui numa forma Portugal, tá? Para ficar mais fácil de entender, tá? A sintaxe do if, da condicional, vai ser a seguinte: se determinada condição for verdadeira, então ele vai fazer, tá? Ele vai fazer as instruções caso aquela condição for verdadeira. Se não, ele vai fazer a condição 2, né? Ele, é, caso a instrução 2 retorne verdadeiro. Ah, peraí, desculpa. Se a condição 1 for verdadeira, ele vai fazer essas instruções aqui da condição 1, condição 1. Se for falsa, ele vai fazer as condições 2. E se não, ele vai retornar um falso. Por exemplo, aqui eu coloquei 2 se, tá? If, 2 if. If, tradução se, ok? Esse exemplo aqui, ó, essa sintaxe aqui, o fluxograma para ele é essa daqui, ó. A gente tem uma condição, se essa condição for verdadeira, ele vai fazer essas instruções da condição 1. Se for falsa, eu posso ter outra condicional aqui dentro, ó. Posso ter outro if, um if dentro de um if. A gente chama ele de if aninhado, tá? Um if dentro de um if. E aí, se esse outro if aqui for verdadeiro, ele vai fazer a condição aqui do if verdadeiro. Se não, ele vai fazer o falso. Essa bolinha aqui eu não mostrei para vocês ainda, mas ela é uma continuidade, tá? A gente pode utilizar ela para fazer a junção, tá? Ou dar uma continuidade no nosso código. É, Aqui eu coloquei os dois lado a lado para ficar mais fácil de entender, ok? Então analise aqui, ó. Se a condição 1 for verdadeira, ele vai fazer as instruções da condição 1 verdadeira. Se não, se for falsa, ele vai fazer a condição 2. Se essa condição falsa for verdadeira, ele realiza as instruções da condição 2 verdadeira. Se for falso, ele vai executar as instruções da condição 2, ok? Aqui ele vai juntar os dois, né? Vai juntar qual que for a condição, se for verdadeiro ou falso, e vai ir para o meu fim aqui, tá? E vai comparar com essa outra aqui, vai ver qual que é verdadeira e vai continuar o código aqui, tá? Lembra que eu falei com vocês que o if, ele pula uma parte do código. Então, ó, se essa condição aqui, a condição for verdadeira, ele vai pular tudo isso daqui, ó. Ele não vai executar isso daqui. Ele vai direto para a continuidade aqui, ó, tá? Ele vai pular essa continuidade, ele vai direto para cá, ok? Então, aqui, ó, vamos fazer uma comparação, tá? Vamos supor que eu tenho a média do aluno, eu tenho as notas do aluno, e se a média dele for maior ou igual a 7, ele está aprovado. Se for menor, ou ele está de recuperação ou reprovado, né? Isso é muito normal nas escolas. Se a média for maior que 5, maior ou igual a 5, e menor que 7, ele fica de recuperação, tá? E se for maior ou igual a 7, ele é aprovado direto, que a gente fala, tá? Então, aqui, ó, vou começar aqui. A primeira aqui, ó, losango, lembra? Condição. Se a condição média for maior ou igual a 7, se for verdadeiro, ele vai para cá, ó, aprovado. Se não, ele vai para a segunda condição. Qual que é a segunda condição? Se a média é maior ou igual a 5. Se a média for maior ou igual a 5, ele vai ficar de recuperação. Então, ele vem para cá, ó, tá? E aí, se ele passar, né, ele vai para o fim aqui. E se não, depois a gente vai aprender uma estrutura de repetição. Ele vem aqui para cima. Mas por hora, atente-se só a isso, tá? Só o if. E se a média for menor ou igual a 5, ele vai ter que reprovado. Vamos fazer aqui, ó, vou dar um exemplo para vocês, tá? Peraí,
Deixa eu só ver aqui. Média maior ou igual a 5. Não, deixa eu passar aqui. Já já eu faço um exemplo aqui no Replit para vocês. Tá? Então, ó, aqui eu tenho um código. Ó. Se a média for maior ou igual a 5, e aí, para a gente falar a condição, a gente tem que colocar depois aqui ó, 2 pontos. Print aprovado. Se não, a gente utiliza o else, tá? If é se e else é se não. Tá? Depois eu vou digitar esse código para vocês aqui. E aí eu tenho outro if aqui dentro. Se a média for maior ou igual a 5, coloco os 2 pontos, tá? Para ele fazer a condição. Qual que é a condição? Printar a recuperação. Se não, ele vai printar reprovado. Ok? Então, exemplo, ó, cria um algoritmo que solicite ao usuário que digite 2 números e verifique qual deles é maior. Vamos fazer isso daqui. Deixa eu apagar aqui, deixa eu criar um novo aqui, ó. Um novo aqui, já vou no nosso Replit e vou colocar vou colocar if underline else ponto .py. Ok, vou copiar aqui, vou lá no nosso main, tá? E vou apagar esse import aqui, vou colocar esse daqui, ok? Se alguém tiver dúvida como que faz essas alterações aqui no Replit, entre em contato comigo, ou pede aí o seu amiguinho do lado, tá bom? Eita, peraí que eu apaguei aqui. Pronto. Ok. Então, olha só, deixa eu copiar esse exemplo aqui. Vamos lá. Vou comentar, tá? Vou colar aqui. Cria um algoritmo que solicite ao usuário que digite 2 números e verifique qual deles é maior. Então, ó, primeiro que eu vou precisar do número 1. Eu já vou converter, tá? Vou fazer direto. Aqui vai ser a função input. Eu vou digite o primeiro número. Primeiro número. Os pontos contra barra n para dar uma quebra de linha. Número 2 vai receber mesma coisa, int input digite o segundo número. Ok? Contra barra n. Ótimo. Agora, eu já vou começar a fazer a nossa estrutura, tá? A primeira é o seguinte, se o número 1 eu posso fazer de diversas formas, tá, galera? Não tem uma receita de bolo, não, tá? Eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou falar que a primeira condição é se o número 1 for verdadeiro. Então, como que eu vou fazer? Ó? If, eu começo assim, ó, if, se no 1 for, número 1, for maior, lembra dos operadores? Ó, operadores, ó, no 1 maior que no 2, 2 pontos, né? Deixa eu dar um espaço aqui, 2 pontos. O que que eu vou imprimir na tela? Eu vou fazer uma função print, né? O número 1 é maior que o número 2, ok? Ou então, para ficar mais bem trabalhado nosso código, né? Eu vou printar aqui o número. Como que eu faço mesmo para puxar o número para cá, para exibir? Porcentagem, correto? D. Não, é inteiro. Porcentagem D. Porcentagem D, o número, eu vou colocar nesse porcentagem D o número 1, é maior que o número, e aqui mesma coisa, porcentagem D, para ele puxar o nosso segundo número, ok? E aqui eu coloco porcentagem, o que eu vou colocar? Opa, entre parênteses, o número 1, vírgula, número 2, ok? Então, vamos aqui fazer o nosso teste mesmo. Deixa eu dar alguns espaços aqui para ficar mais fácil de visualizar, tá, galera? Ok, então vamos fazer aqui o nosso teste de mesa. Número 1 recebe, né, ele vai pegar o que o usuário digitar aqui nessa linha e a função int já vai converter para inteiro, ok? Mesma coisa no 2. Vai aparecer para o usuário, digite o segundo número, o usuário vai digitar e ele vai ficar salvo aqui nessa variável no 2 que a gente criou. E aí, essa linha 7 não vai executar nada, e aqui eu já começo a minha condição. Tá? Lembra lá do losango, do fluxograma? Ele vai verificar o quê? Se
o número 1 for maior que o número 2, ele vai printar tudo que tiver aqui dentro desse bloco. Então, ele vai printar essas duas linhas, tá? Eu coloquei aqui só para exemplificar para vocês, para mostrar a forma correta de escrever, tá? Tem coisa errada aqui. Ok. Ok, está correto, ok? Então, vamos executar aqui só para ver o que está acontecendo. Ó, digite o primeiro número. Eu quero aqui, vamos fazer o teste mesmo, ó. Eu quero primeiro, eu vou digitar o número 3 e depois eu vou digitar o número 2. Eu quero que o meu número 1 seja maior, que eu quero essa condição aqui verdadeira. Então, na hora que ele executar, o que ele vai imprimir aqui para mim? Ele vai imprimir, aqui ó, vamos comentar aqui embaixo. Ele vai aparecer isso aqui, ó. O número 3 é maior que o número 1. Ele vai ter que aparecer isso para a gente. Ele vai aparecer essa mensagem aqui primeiro, né, na verdade, desculpa. Ó, ele vai aparecer essa mensagem aqui primeiro. O número 1 é maior que o número 2. E depois ele vai aparecer essa mensagem. O número 3 é maior que o número 1. Ok? Vamos fazer aqui então. Ó. Já fiz o teste mesmo. Vou digitar o número 3, apertar o Enter, digitar o número 1. Ok, ó, mesma coisa. O número 1 é maior que o número 2. Número que eu digo aqui é a posição do número, tá, galera? E depois ele imprime o número 3 é maior que o número 1. Vou mudar aqui porque tá... Mas deu para entender, né? Ficou meio ambíguo aqui a informação. Ok. Mas e se o número 2, se o segundo número que eu digitar for maior? Vamos ver o que vai acontecer. Ó, eu vou mudar aqui. Agora eu vou digitar o número 6 aqui e o segundo número vai ser maior. Eu quero que o meu segundo número seja maior, quero que ele seja 8. Na hora que eu rodar, o que vai acontecer? O que ele vai imprimir para a gente? Não vai imprimir nada, né? Porque ele vai passar nessa condição, vai ver que o número 2 é maior e não vai imprimir nada. Vamos ver se vai dar certo, se não vai imprimir nada mesmo. Digite o primeiro número, vou digitar 6, digite o segundo número, 8. Não imprimiu nada. Por quê? Ele passou aqui, o número 1 é maior que o número 2? Não, é falso. Então ele pula todas essas linhas aqui, ó, a linha 9 e a 10, e vai para baixo. Para baixo não tem mais nada, então ele não vai retornar nada. Mas então eu quero que ele imprima para mim alguma coisa. Como que eu faço? Então, ó, aqui é o if. Se o número 1 for maior que o número 2, se for verdadeiro, ele vai fazer isso daqui. Se não, else. Se não, else. E aí eu não coloco a condição aqui dentro, tá, galera? Não precisa colocar a condição. Na verdade, nem pode colocar a condição. Se essa condição for verdadeira, ele executa esse código. Se não, ele vai executar outra. Qual que é? Ele vai print, o número 2 é maior. O segundo, né? Vou colocar segundo que vai ficar mais fácil. Segundo número digitado é o maior. Ou então, eu posso escrever dessa forma. Não precisa digitar as duas formas, tá? O número porcentagem de, que é número inteiro, tá? Que eu converti para inteiro. Se fosse float, seria o f, tá? Ok, porcentagem. O número é maior, opa, desculpa, é maior que o número porcentagem de. E o que eu vou colocar aqui no lugar dessas porcentagens? Coloco porcentagem, correto? Entre parênteses, o número 2. Num2, vírgula, num1. Vamos fazer o teste agora? Então, ó, vou utilizar o mesmo exemplo. Eu vou digitar o número 6 primeiro, que vai ficar na variável num1. E na variável 2, no num2, eu vou colocar o 8. Tá? Então, ó, vamos fazer o teste mesmo. Digitei 6, digitei 8. Vamos fazer essa condição. Número 1 é maior que o número 2? Não. Então, ele vai pular isso tudo aqui. E vai para onde? Vem aqui para baixo, no else. E aí ele vai imprimir isso daqui. Vamos fazer o teste? Aqui ele tem que dar o resultado para a gente. Ele vai imprimir exatamente isso daqui, ó. Porcentagem. Opa, peraí. E aqui embaixo ele vai imprimir igual, porém ele vai colocar os números, tá?
o número, aqui ele tem que imprimir para a gente o número 8. Opa, peraí, deixa eu copiar aqui. O número 8 é maior que o número 6. Vamos rodar para ver se é isso mesmo? Digite o primeiro número, 6. Digite o segundo número, 8. O segundo número digitado é o maior. E depois o número 8 é maior que o número 6. Exatamente como a gente colocou aqui. Deixa eu tirar essas aspas aqui. Ok? Muito simples. Tá? E aí, aqui, ó, deixei até alguns exemplos aqui, tá? Criam esse exemplo, tá? Cria o fluxograma, cria o pseudocódigo, digita, né, o código, façam os testes, tá? A partir de agora, nas próximas aulas, para todos os programas vocês desenhem o fluxograma, ok? Aqui, ó, aqui está o fluxograma desse mesmo programinha que a gente digitou ali, ó, tá? Mesma coisinha. Tá? Sempre faça o fluxograma, sempre faça um teste de mesa antes. Ver se tem mais alguma coisa importante. Não, ok. Por hora é só isso, tá, galera? E aí, deixa eu adiantar, aqui não tem no slide, mas eu já vou adiantar para vocês. A gente pode ocorrer a gente ter um if dentro de outro. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Vou dar um exemplo, vou dar aquele exemplo da balada, né? Ó, vou dar um exemplo para vocês aqui. Deixa eu criar outro aqui, vou colocar balada.py. Vou aqui no main, deixa eu mudar aqui, balada. Vou rodar só por precaução. Então, aqui. A gente pode criar um if dentro do outro. If dentro de if. A gente chama isso aqui de aninhado. If aninhado. If aninhado. Ok? Então, a gente pode criar mais de uma regra, mais de uma condição. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu vou entrar... Solicita, né, se o usuário tem mais de 18 anos. Se ele tiver, ele pode entrar na balada. E aí, depois ele vai perguntar, o balconista está lá, o balconista ele pergunta qual que é a forma de pagamento, vai ser dinheiro ou cartão, tá? Então, note que dentro a condição tem que ser verdadeira, por exemplo, o usuário, né, o cliente tem que ser maior de 18 anos, e depois vai ter um outro if lá dentro, que vai perguntar se é maior de idade ou não, tá? E se ele for menor de idade, ele vai pular toda essa linha de código. Então, deixa eu fazer aqui só para explanar para vocês, ó. Vou colocar aqui. Então, ó, por exemplo, primeiro, a gente tem que perguntar a idade do nosso cliente, né? A idade vai receber, né? E eu já vou converter para inteiro. Vou colocar a função input, a função input ela capta, né, o que o nosso usuário digitar. Ele vai perguntar qual a sua idade. Vou dar uma quebra de linha, tá? /n. Ok. E agora eu já posso começar meu código. Ó. Primeiro, se idade for maior ou igual a 18, dois pontos, tá? Para começar a condição. Eu vou printá-la na tela, né? Vou falar para o nosso usuário, pode entrar. E aí, dentro desse if também, eu vou colocar outro if, tá? Eu vou perguntar para o nosso usuário qual que é o método de pagamento. Então, ou seja, eu sou lá o balconista, o caixa, e vou perguntar qual que é a sua idade. Aí você vira para mim e fala assim, tem 18 anos. E aí depois eu continuo. Qual que é a forma de pagamento? Então, ó, eu coloco, né, declaro outra variável, método pagamento. Eu vou receber, aqui vai ser inteiro, tá? Input, vai ser inteiro não, desculpa, vai ser uma string, então não preciso converter. Como vai ser a forma de pagamento? Vírgula, ok, contra barra n para dar uma quebra de linha. E aí, tem outro if aqui dentro. Ó. Se método pagamento for igual aqui, ó, dinheiro, vou colocar, é texto, né? Então eu tenho que colocar entre aspas, dinheiro, eu vou imprimir aqui, ó,
eu vou imprimir na tela, né? Ó, print, outro print, ó. A forma de pagamento escolhida foi $S, string $S. E aqui eu coloco método de pagamento, ok? Se não, vou colocar um else, se não, aqui ó, opa, peraí, ok, se não, else, não preciso colocar a condição, tá galera, não preciso colocar maior ou igual, no else não preciso colocar isso. Se a primeira condição for falsa, ele vai pular direto para o else. Se aqui for verdadeiro, ele executa essa linha, se não, ele vai executar direto essa de baixo do else. Eu vou printar aqui que a forma de pagamento foi dólar, né? E aqui eu coloco S, e aqui na frente o desculpa, porcentagem. Eu vou retornar aqui o método de pagamento que a pessoa vai digitar, tá? Lembrando que a pessoa vai ter que digitar exatamente dinheiro, tá? A gente vai aprender algumas formas de tratar isso aqui de forma melhor. E se ela for menor de idade? Ó, se ela for maior de idade, verdadeiro, ok? Ele vai executar esse bloco, esse código, essas linhas aqui. Ele vai imprimir, pode entrar, ele vai pedir para a pessoa digitar a forma de pagamento, se é dinheiro ou cartão. Aqui no caso, só vai aparecer, por exemplo, dinheiro. Ela tem que digitar exatamente dinheiro. Ele vai executar essa linha. Qualquer coisa diferente de dinheiro que ela digitar vai vir para essa linha de código. Vai vir para esse else e ele vai executar essa linha. Mas e se a pessoa for menor de idade? O que ele vai executar? Eu tenho que fazer um outro else, então. Else. E ele vai printar na tela esse else, né? Você não pode entrar. Você não, opa, peraí, não pode entrar. Beleza? Então vamos lá. Vamos imaginar aqui, ó, idade. Vamos fazer o teste de mesa. Vamos lá. Eu vou digitar na idade aqui 18. 18. Ele vai passar em qual código? Ele vai verificar aqui se idade é maior ou igual a 18. Idade é maior ou igual a 18? Sim, verdadeiro. Então ele vai executar aqui. Ó. Ele vai falar para a gente, pode entrar. Ele vai me perguntar qual que é a forma de pagamento que eu quero. Vamos supor que eu vou colocar aqui a forma de pagamento de cartão. Vou digitar cartão. E ele vai retornar para mim isso daqui, ó, essa linha de pagamento. Essa forma de pagamento aqui. Ó. Vou comentar aqui embaixo. Então, o que ele vai aparecer para mim vai ser isso aqui. Ó, a forma de pagamento foi cartão. Ok? Vamos fazer o teste? Então, já fiz o teste de mesa. Ok? Já imaginei o que ele vai retornar para mim. Qual a sua idade? Agora eu vou codar ali. 18. Pode entrar. Como vai ser a forma de pagamento? Vou colocar cartão. A forma de pagamento foi cartão. E finalizou. Vamos fazer outro teste agora para condição falsa. Tá? Vou colocar aqui idade igual a 16. O que ele vai retornar para a gente? Vamos pensar um pouquinho. Deixa eu fechar esse console aqui. O que ele vai... Se eu digitar 16, ele vai passar nessa condição aqui, vai verificar. Se a idade é maior ou igual a 18, não, é menor que 18, é 16, então é falso. Então ele vai pular tudo isso daqui e vai cair nesse else. Você não pode entrar. Lembra que eu falei com vocês lá no ano passado sobre trivia? O Python é uma das linguagens, ele não utiliza chaves, colchetes, entre outros, né, para identificar o que está dentro do if. O que ele identifica? Ó? Tudo que está na frente está com tab, tá? Está com tab para frente aqui, ó. Isso aqui é um tab, tá, galera? Esse espaço aqui, ele é um tab. É aquelas duas setinhas do nosso teclado, uma que vai para a direita e outra para a esquerda. Isso é tabulação, tá? Tudo que tiver dentro do if, ele vai executar, tá? Por exemplo, ó, if, se idade é maior ou igual a 18, se for verdadeiro, ele vai executar isso daqui. Senão, ele vai pular para a próxima, tá? Que não tem tabulação, que no caso é aqui, ok? Depois eu vou até fazer um exemplo, colocar um print aqui na frente para vocês verem. Então, ele vai executar. Mesma coisa esse if aqui, ó. Se esse if for verdadeiro,
ele vai executar o que tiver na frente, ó, um tab, uma tabulação na frente, ok? Se não, ele vai pular direto para a próxima linha que está abaixo, está no mesmo nível que a gente fala, tá? No mesmo nível do if, ó, que é esse else, ok? Então, vamos rodar aqui de novo, ó. Lembrando que eu estou fazendo o teste agora